o modernista reformador. Pouco resta-nos, finalmente, dizer a respeito das pretensões do modernista como reformador. Já pelo que está exposto, fica mais que patente a mania de inovação que move esses homens. Mania esta que não poupa absolutamente nada ao catolicismo. Querem a inovação da filosofia, particularmente nos seminários, de tal sorte que, desterrada a filosofia dos escolásticos para a história da filosofia, entre os sistemas já obsoletos, seja ensinada aos moços a moderna filosofia, que é a única verdadeira correspondente aos nossos tempos. Para a reforma da teologia, querem que aquela teologia que chamamos racional seja fundamentada na filosofia moderna. Desejam, além disto, que a teologia positiva se baseie na história dos dogmas. Querem também que a história seja escrita e ensinada pelos seus métodos e com preceitos novos. Dizem que os dogmas e a sua evolução devem entrar em acordo com a ciência e a história. Para o catecismo, exigem que nos livros de catequese se introduzam só aqueles dogmas que tiverem sido reformados e estiverem ao alcance da inteligência do vulgo. Acerca do culto, clamam que se devem diminuir as devoções externas e proibir que aumentem, embora, a bem da verdade, outros mais favoráveis ao simbolismo, se mostrem nisto mais indulgente. Gritam a altas vozes que o regime eclesiástico deve ser renovado em todos os sentidos, mas especialmente na disciplina e no dogma. Por isto, dizem, que por dentro e por fora se deve entrar em acordo com a consciência moderna, que se acha de todo inclinada para a democracia. E assim também dizem que o clero inferior e o laicato devem tomar parte no governo, que deve ser descentralizado. Também devem ser transformadas as congregações romanas e, antes de todas, as do Santo Ofício e do Índice. Deve mudar-se a atitude da autoridade eclesiástica nas questões políticas e sociais, de tal sorte que não se intrometa nas disposições civis, mas procure amoldar-se a elas, para penetrá-las no seu espírito. Em moral, então, pelo americanismo, dizendo que as virtudes ativas devem antepor-se às passivas e que convém promover o exercício daquelas, de preferência a estas. Desejam que o clero volte à antiga humildade e pobreza e querem-no também de acordo no pensamento e na ação com os preceitos do modernismo. Finalmente, não falta entre eles quem, obedecendo muito de boa mente aos acenos dos seus mestres protestantes, até deseje ver suprimido o sacerdócio, o sacro celibato. Que restará, pois, de intacto na Igreja, que não deva por eles, ou segundo os seus princípios, ser reformado? Crítica geral de todo o sistema. Talvez que na exposição da doutrina dos modernistas tenhamos parecido a alguém, veneráveis irmãos, demasiadamente prolixos. Isto, porém, foi de todo necessário, tanto para que não continuem a acusar-nos, como costumam, de ignorar as suas teorias, como também para que se veja que, quando se fala de modernismo, não se trata de doutrinas vagas e desconexas, mas de um corpo único e compacto de doutrinas em que, admitida uma, todas as demais também o deverão ser. Por isso, também quisemos servir-nos de uma forma quase didática, e nem recusamos os vocábulos bárbaros que os modernistas adotam. Se, pois, de uma só vista de olhos, atentarmos para todo o sistema, a ninguém causará espanto ouvir-nos defini-lo, afirmando ser ele a síntese de todas as heresias. Certo é que, se alguém se propusesse juntar, por assim dizer, o destilado de todos os erros que a respeito da fé têm sido até hoje levantados, nunca poderia chegar a resultado mais completo do que alcançaram os modernistas. Tão longe se adiantaram eles, como já o notamos, que destruíram não só o catolicismo, mas qualquer outra religião. Com isto, se explicam os aplausos dos racionalistas. Por isto, aqueles dentre os racionalistas que falam mais clara e abertamente se vangloriam de não ter aliados mais efetivos que os modernistas.
E de fato, voltemos um pouco, veneráveis irmãos, à prejudicialíssima doutrina do agnosticismo. Com esta, por parte da inteligência, está fechado ao homem todo o caminho para chegar a Deus, ao passo que se torna mais aberto por parte de um certo sentimento e da ação. Quem não percebe, porém, que isto se afirma em vão? O sentimento corresponde sempre à ação de um objeto que é proposto pela inteligência ou pelos sentidos. Excluir a inteligência e o homem seguirá mais arrebatadamente os sentidos pelos quais já é arrastado. Além de que, quaisquer que sejam as fantasias de um sentimento religioso, não podem elas vencer o senso comum. Ora, o senso comum nos ensina que toda perturbação ou preocupação do espírito, longe de ajudar, impede a investigação da verdade. Queremos dizer, da verdade em si mesma. Ao passo que aquela outra verdade subjetiva, fruto do sentimento íntimo e da ação, quando muito serviria para um jogo de palavras, sem nada aproveitar ao homem, que antes de tudo quer saber se, fora de si, existe ou não um Deus, em cujas mãos há de cair um dia. Recorrem outros sim, e com afinco, à experiência. Mas, que pode ela acrescentar ao sentimento? Nada, por certo. Poderá apenas torná-lo mais intenso. E essa intensidade tornará proporcionalmente mais firme a persuasão da verdade do objeto. Estas duas coisas, porém, não farão que o sentimento deixe de ser sentimento, nem lhe mudarão a natureza, sempre sujeita a engano, se não for auxiliada pela inteligência. Pelo contrário, confirmarão e esforçarão o sentimento, pois que este, quanto mais intenso for, tanto mais direito terá a ser sentimento. Como, porém, tratamos aqui do sentimento religioso e da experiência, que nele se contém, sabeis por certo, veneráveis irmãos, com quanta prudência convém tratar esta matéria e quanta ciência se requer para regular esta mesma prudência. Vós o sabeis, pelo contato que tendes com as almas, especialmente aquelas em que domina o sentimento. Vós o sabeis, pelo estudo dos tratados de ascética, que não obstante serem menosprezados pelos modernistas, contém doutrina mais sólida e mais fina observação do que aquela de que se vangloriam os modernistas. E a nós, na verdade, parece-nos ser só de um demente, ou pelo menos de um rematado imprudente, o admitir, sem mais exame, por verdadeiras as tais experiências íntimas apregoadas pelos modernistas. Por que será então, dizemo-lo aqui de passagem, que tendo essas experiências tão grande força e certeza, não o possa também ter a experiência de milhares de católicos, quando afirmam que os modernistas vagueiam por um caminho errado? A maior parte dos homens sustenta, e há de sempre sustentar com firmeza, que só com o sentimento e a experiência, sem a guia e a luz da inteligência, nunca se chegará ao conhecimento de Deus. Resta, portanto, ainda uma vez, ou o ateísmo ou a absoluta falta de religião. Não esperam os modernistas melhores resultados da sua doutrina do simbolismo. De fato, se todos os elementos que chamam intelectuais não passam de meros símbolos de Deus, por que motivo não será também um símbolo o mesmo nome de Deus ou de personalidade divina? E se assim for, bem se poderia duvidar da mesma personalidade divina e teremos aberta a estrada para o panteísmo. Do mesmo modo, a um puro e simples panteísmo leva a doutrina da imanência divina. Pois se perguntamos, essa imanência distingue ou não distingue Deus do homem? Se distingue, que divergência então pode haver entre essa doutrina e a católica? Ou então, por que rejeitam os modernistas a doutrina da revelação externa? Se pelo contrário não se distingue, temos de novo o panteísmo. Mas, de fato, a imanência dos modernistas quer e admite que todo fenômeno de consciência proceda do homem enquanto homem. Com legítimo raciocínio, deduzimos, portanto, que Deus e o homem são uma e a mesma coisa, e daqui o panteísmo. Também a distinção que fazem entre as ciências e a fé não leva a outro resultado.
põe o objeto da ciência na realidade do cognoscível e o da fé na realidade do incognoscível. Ora, o incognoscível é produzido pela completa desproporção entre objeto e inteligência. E esta desproporção, acrescentam, nunca poderá cessar. Logo, o incognoscível ficará sempre incognoscível, tanto para o crente quanto para o filósofo. Se, pois, alguma religião houver, o seu objeto será sempre a realidade do incognoscível. E não sabemos por que motivo essa realidade não poderá ser a alma universal do mundo, como querem certos racionalistas. Isto já é bastante para bem nos certificarmos de que muitos são os caminhos pelos quais a doutrina modernista vai acabar no ateísmo e na destruição de toda a religião. Neste caminho, os protestantes deram o primeiro passo, os modernistas o segundo. Pouco falta para o completo ateísmo. Carta encíclica Pacendi Dominici Gregis, sobre as doutrinas modernistas. Papa São Pio X. Segunda parte. As causas do modernismo. Para mais a fundo conhecermos o modernismo e o mais apropriado remédio acharmos para tão grande mal, cumpre agora, veneráveis irmãos, indagar algum tanto das causas donde se originou e por que se tem desenvolvido. Não há duvidar que a causa próxima e imediata é a aberração do entendimento. As remotas, reconhecemo-las duas: o amor de novidades e o orgulho. O amor de novidades basta por si só para explicar toda sorte de erros. Por esta razão, o nosso sábio predecessor Gregório XVI, com toda a verdade, escreveu na encíclica Singulari Nos, de 7/7 de 1834. Muito lamentável é ver até onde se atiram os delírios da razão humana. Quando o homem corre após as novidades e contra as admoestações de São Paulo, se empenha em saber mais do que convém, e confiando demasiado em si, pensa que deve procurar a verdade fora da Igreja Católica, onde ela se acha sem a menor sombra de erro. Contudo, o orgulho tem muito maior força para arrastar ao erro os entendimentos, e é o orgulho que, estando na doutrina modernista, como em sua própria casa, aí acha a larga de que se cevar e com que ostentar as suas manifestações. Efetivamente, o orgulho fá-los confiar tanto em si que se julgam e dão a si mesmos como regra dos outros. Por orgulho, loucamente, se gloriam de ser os únicos que possuem o saber e dizem, desvanecidos e inchados: nós cá não somos como outros homens. E, de fato, para o não serem, abraçam e devaneiam toda sorte de novidades, até das mais absurdas. Por orgulho, repelem toda sujeição e afirmam que a autoridade deve aliar-se com a liberdade. Por orgulho, esquecidos de si mesmos, pensam unicamente em reformar os outros, sem respeitarem nisto qualquer posição, nem mesmo a suprema autoridade. Para se chegar ao modernismo, não há, com efeito, caminho mais direto do que o orgulho. Se algum leigo, ou também algum sacerdote católico, esquecer o preceito da vida cristã, que nos manda negarmos a nós mesmos para podermos seguir a Cristo, e se não afastar de seu coração o orgulho, ninguém mais do que ele se acha naturalmente disposto a abraçar o modernismo. Seja, portanto, veneráveis irmãos, o vosso primeiro dever resistir a esses homens soberbos, ocupá-los nos mistérios mais humildes e obscuros, a fim de serem tanto mais deprimidos quanto mais se enaltecem, e postos na íntima plana, tenham menor campo a prejudicar. Além disto, por vós mesmos, ou pelos reitores dos seminários, procurai com cuidado conhecer os jovens que se apresentam candidatos às fileiras do clero, e se algum deles for de natural orgulhoso, riscai-o resolutamente do número dos ordinandos. Neste ponto, quisera Deus que se tivesse sempre agido com a vigilância e fortaleza que era mister. Passando das causas morais, as que se relacionam com a inteligência, surge sempre a ignorância. Todos os modernistas que pretendem ser
ou parecer doutores na Igreja, exaltando em voz clamorosa a moderna filosofia e desdenhando a escolástica, abraçaram a primeira, iludidos pelo seu falso brilho. Porque, ao ignorarem completamente a segunda, careceram dos meios convenientes para reconhecerem a confusão das ideias e refutar os sofismas. É, pois, da aliança da falsa filosofia com a fé que surgiu o seu sistema, formado de tantos e tamanhos erros. Quem dera que eles fossem, no entanto, menos zelosos e sagazes na propaganda destes erros. Mas, em vez disto, é tal a sua esperteza, é tão indefeso o seu trabalho, que deveras causa pesar ver consumirem-se em prejuízo da Igreja tantas forças, que bem empregadas lhe seriam muito vantajosas. Para conduzirem os espíritos ao erro, usam de 2 meios. Removem primeiro os obstáculos e em seguida procuram com máxima cautela os ardis que lhes poderão servir e põem-nos em prática, incessante e pacientemente. Dentre os obstáculos, 3 principalmente se opõem aos seus esforços: o método escolástico de raciocinar, a autoridade dos padres com a tradição, o magistério eclesiástico. Tudo isto é para eles objeto de uma luta encarniçada. Por isso, continuamente, escarnecem e desprezam a filosofia e a teologia escolástica. Quer o façam por ignorância, quer por temor, quer mais provavelmente por um e outra. O certo é que a mania da novidade neles se acha aliada com o ódio à escolástica. E não há sinal mais manifesto de que começa alguém a volver-se para o modernismo do que começar a aborrecer a escolástica. Lembrem-se os modernistas, os seus faltores, da condenação que Pio IX infligiu a esta proposição. Sílabus 13. O método e os princípios com que os antigos doutores escolásticos trataram a teologia não condizem mais com as necessidades dos nossos tempos e com os progressos da ciência. São também muito audaciosos em desvirtuar a natureza e a eficácia da tradição, a fim de privá-la de todo o peso e autoridade. Porém, nós, os católicos, teremos sempre do nosso lado a autoridade do Segundo Concílio de Nicéia, que condenou aqueles que ousam, à maneira de perversos hereges, desprezar as tradições eclesiásticas e imaginar qualquer novidade, ou pensar maliciosa e astutamente em destruir o que quer que seja das legítimas tradições da Igreja Católica. Teremos sempre a profissão do Quarto Concílio de Constantinopla. Professamos, portanto, conservar e defender as regras que, tanto pelos santos e célebres apóstolos, quanto pelos concílios universais e locais, ortodoxos, mesmo por qualquer orador, padre e mestre da Igreja, foram dadas à Santa Igreja Católica e Apostólica. Por esta razão, os pontífices romanos, Pio IV e Pio IX, quiseram que se acrescentassem estas palavras à profissão de fé. Creio firmemente e professo as tradições apostólicas e eclesiásticas e todas as demais determinações e constituições da mesma Igreja. O mesmo juízo que fazem da tradição, estendem-nos os modernistas também aos santos padres da Igreja. Com a maior temeridade, tendo-os, embora como muito dignos de toda a veneração, fazem-nos passar por muito ignorantes da crítica e da história, do que seriam indesculpáveis, se outros houvessem sido os tempos em que viveram. Porém, finalmente, todo empenho em diminuir e enfraquecer o magistério eclesiástico, ora deturpando-lhe sacrilegamente a origem, a natureza, os direitos, ora repetindo livremente contra eles as calúnias dos inimigos. A agrei dos modernistas quadram essas palavras que muito a contragosto escreveu nosso predecessor. Para atirarem sobre a mística esposa de Jesus Cristo, que é a verdadeira luz, o desprezo e o ódio, os filhos das trevas tomaram o costume de deprimir em público com uma insensata calúnia, e trocando a noção das coisas e das palavras, de chamá-la amiga do obscurantismo, sustentáculo da ignorância, inimiga da luz, da ciência e do progresso. Motu próprio ut mysticam, 14 de março de 1891. Em vista disto,
Veneráveis irmãos, não é para admirar que os católicos, denodados defensores da Igreja, sejam alvo do ódio mais desapoderado dos modernistas. Não há injúria que lhes não atirem em rosto, mas de preferência os chamam ignorantes e obstinados. Se a erudição e o acerto de quem os refuta os atemoriza, procuram descartá-lo, recorrendo ao silêncio. Este modo de proceder com os católicos torna-se ainda mais odioso, porque eles, ao mesmo tempo, exaltam descompassadamente, com incessantes louvores, os que seguem o seu partido. Acolhem e batem palmas aos seus livros, eriçados de novidades. E quanto mais alguém mostra ousadia em destruir as coisas antigas, em rejeitar as tradições e o magistério eclesiástico, tanto mais encarecem a sua sabedoria. E por fim, o que a todo espírito reto causa horror, não só elogiam pública e encarecidamente, mas veneram como mártir quem quer por acaso for condenado pela Igreja. Movidos e abalados por toda esta celeuma de louvores e impropérios, com o fito ou de não passarem por ignorantes, ou de serem tidos por sábios, os ânimos juvenis, instigados interiormente pelo orgulho e pelo amor das novidades, dão-se por vencidos e desertam para o modernismo. Com isto, já chegamos aos artifícios com que os modernistas passam as suas mercadorias. Que recursos deixam eles de empregar para angariar sectários? Procuram conseguir cátedras nos seminários e nas universidades, para tornarem-se insensivelmente cadeiras de pestilência. Inculcam as suas doutrinas, talvez disfarçadamente, pregando nas igrejas. Expõem-nas mais claramente nos congressos, introduzem e exaltam-nas nos institutos sociais, sob o próprio nome ou sob o de outrem. Publicam livros, jornais, periódicos. Às vezes, um mesmo escritor se serve de diversos nomes para enganar os incautos, simulando grande número de autores. Numa palavra, pela ação, pela palavra, pela imprensa, tudo experimentam, de modo a parecerem agitados por uma violenta febre. Que resultado terão eles alcançado? Infelizmente, lamentamos a perda de grande número de moços que davam ótimas esperanças de poderem um dia prestar relevantes serviços à Igreja, atualmente fora do bom caminho. Lamentamos esses muitos que, embora não se tenham adiantado tanto, tendo, contudo, respirado esse ar infeccionado, já pensam, falam e escrevem com tal liberdade que em católicos não assenta bem. Vemo-los entre os leigos, vemo-los entre os sacerdotes. E quem o diria? Vemo-los até no meio das famílias religiosas. Tratam a escritura à maneira dos modernistas, escrevendo sobre a história tudo o que pode desdourar a Igreja, divulgam cuidadosamente e com disfarçado prazer. Guiados por um certo apriorismo, procuram sempre desfazer as piedosas tradições populares. Mostram desdenhar as sagradas relíquias, respeitáveis pela sua antiguidade. Enfim, vivem preocupados em fazer o mundo falar de suas pessoas. E sabem que isto não será possível se disserem as mesmas coisas que sempre se disseram. Podem estar eles na persuasão de fazerem coisa agradável a Deus e à Igreja. Na realidade, porém, ofendem gravemente a Deus e à Igreja, se não com suas obras, de certo com o espírito que os anima e com o auxílio que prestam ao atrevimento dos modernistas. Terceira parte, remédios. A esta torrente de gravíssimos erros, que às claras e às ocultas se vai avolumando, o nosso predecessor Leão XIII, de feliz memória, procurou energicamente levantar um dique, principalmente no que se refere às Sagradas Escrituras. Já vimos, porém, que os modernistas não se deixam facilmente intimidar. Eis porque, aparentando o maior acatamento e a mais apurada humildade, inverteram as palavras do pontífice do modo que lhes convinha e propalaram que os atos do mesmo eram dirigidos a outros. Destarte o mal, dia a dia, foi tomando maiores proporções.
É por isto, veneráveis irmãos, que decidimos lançar mãos, sem demora, de medidas mais enérgicas. Nós, porém, vos pedimos e suplicamos que em negócio de tal monta, nada, de modo algum, se deixe a desejar em vossa vigilância, desvelo e fortaleza. Isto mesmo que vos pedimos e de vós esperamos, pedimo-lo também e esperamo-lo dos demais pastores das almas, dos educadores e mestres do jovem clero, e particularmente dos superiores gerais das ordens religiosas. No que se refere aos estudos, queremos, em primeiro lugar, e mandamos, terminantemente, que a filosofia escolástica seja tomada por base dos estudos sacros. Bem se compreende que se os doutores escolásticos trataram certas questões com excessiva argúcia, ou foram omissas noutras, se disseram coisas que mal se acomodam com as doutrinas apuradas nos séculos posteriores, ou mesmo alguma coisa inadmissível, muito longe está de nossa intenção querer que tudo isto deva servir de exemplo a imitar nos nossos dias. Leão XIII, encíclica Aeterni Patris. O que importa saber antes de tudo é que a filosofia escolástica que mandamos adotar é principalmente a de Santo Tomás de Aquino, a cujo respeito queremos fique em pleno vigor tudo que foi determinado pelo nosso predecessor. E se há mister, renovamos, confirmamos e mandamos severamente sejam por todos observadas aquelas disposições. Se isto tiver sido descuidado nos seminários, insistam e exijam os bispos que para o futuro se observe. Tornamos extensiva a mesma ordem aos superiores das ordens religiosas. E todos aqueles que ensinam, fiquem cientes de que não será sem grave prejuízo que, especialmente em matérias metafísicas, se afastarão de Santo Tomás. Fundamentada assim a filosofia, sobre ela se erga, com a maior diligência, o edifício teológico. Veneráveis irmãos, promovei com toda solicitude o estudo da teologia, de tal sorte que, ao saírem dos seminários, os clérigos lhe tenham alta consideração e profundo amor, e sempre o conservem carinhosamente. Portanto, é de todo sabido que na quase infinitude das disciplinas que se apresentam às inteligências ávidas do saber, é tão certo que a teologia cabe o primeiro lugar, que os antigos diziam que era dever das outras ciências e artes servirem-na e auxiliarem-na como escravas. Leão XIII, Carta in Magna, 10 de dezembro de 1889. Aproveitamos esta ocasião para dizer que nos parecem dignos de louvor aqueles que, salvando o espírito devido à tradição, aos santos padres, ao magistério eclesiástico, procuram esclarecer a teologia positiva com prudente critério e normas católicas, coisa que nem sempre se observa, tirando luzes da verdadeira história. Certo é que, na atualidade, a teologia positiva se deve dar maior extensão que outrora. Entretanto, isso se deve fazer de tal sorte que não seja, de nenhum modo, em detrimento da teologia escolástica, e sejam censurados como faltores do modernismo aqueles que de tal modo elevam a teologia positiva que parece quase desprezarem a escolástica. Quanto às disciplinas profanas, basta lembrar o que sabiamente disse o nosso predecessor, a locução de 7 de março de 1880. Aplicai-vos diligentemente ao estudo das coisas naturais, pois, assim como em nossos dias, as engenhocas descobertas e os úteis empreendimentos, com sobeja razão, são admirados pelos contemporâneos, da mesma sorte serão alvo de perenes louvores e encarecimento dos vindouros. Seja isto feito sem prejuízo dos estudos sacros. Assim também o advertiu o mesmo nosso predecessor, pelas seguintes palavras: a causa de tais erros, se a investigarmos cuidadosamente, provém principalmente de que hoje, quanto maior intensidade se dá aos estudos das ciências naturais, tanto mais se descuram as disciplinas mais severas e mais elevadas. Algumas destas são, de fato, quase atiradas ao esquecimento. Outras são tratadas com pouca vontade e de leve,
e coisa indigna, perdido o esplendor de sua primitiva dignidade, são deturpadas por opiniões inverossímeis e por enormes erros. É esta lei a qual mandamos que se conformem os estudos das ciências naturais nos seminários. Em vista tanto destas nossas disposições, como da do nosso antecessor, convém prestar muita atenção toda vez que se tratar da escolha dos diretores e professores, tanto dos seminários quanto das universidades católicas. Todo aquele que tiver tendências modernistas, seja ele quem for, deve ser afastado, quer dos cargos, quer do magistério. E se já a tiver de posse, cumpre ser removido. Faça-se o mesmo com aqueles que as ocultas, ou as claras, favorecem o modernismo, louvando os modernistas, ou atenuando-lhe as culpas, ou criticando a escolástica, os santos padres, o magistério escolástico, ou negando obediência a quem quer que se ache em exercício do poder eclesiástico. Bem assim, como aqueles que se mostrarem amigos da novidade em matéria histórica, arqueológica e bíblica. E, finalmente, com aqueles que se descuidarem dos estudos sacros ou parecerem dar preferência aos profanos. Neste ponto, veneráveis irmãos, e particularmente na escolha dos leitores, nunca será demasiada a vossa solicitude e constância. Portanto, é o mais das vezes ao exemplo dos mestres que se formam os discípulos. Firmados, portanto, no dever da consciência, procedei nesta matéria com prudência, mas também com energia. Não deve ser menor a vigilância e severidade na escolha daqueles que devem ser admitidos ao sacerdócio. Longe, muito longe do clero, esteja o amor às novidades. Deus não vê com bons olhos os ânimos soberbos e rebeldes. A ninguém doravante se conceda a láurea da teologia ou direito canônico, se primeiro não tiver feito todo o curso de filosofia escolástica. Se não obstante isto, ela for concedida, será nula. Tornem-se doravante extensivas a todas as nações as disposições emanadas da Sagrada Congregação dos Bispos Irregulares, no ano 1896, acerca da frequência dos clérigos regulares e seculares da Itália às universidades. Os clérigos e sacerdotes inscritos a um instituto ou a uma universidade católica não poderão frequentar as universidades civis, cursos também existentes nos institutos católicos a que se inscreveram. Se em tempos passados isto tiver sido concedido em algum lugar, mandamos que de hora em diante não mais se permita. Ponham os bispos que formam o conselho diretivo de tais institutos católicos ou universidades católicas o maior empenho em fazer observar essas nossas determinações. Compete outrossim aos bispos providenciar para que os livros dos modernistas, já publicados, não sejam lidos, e as novas publicações sejam proibidas. Qualquer livro, jornal ou periódico desse gênero não poderá ser permitido aos alunos dos seminários ou das universidades católicas, pois daí não lhes proviria menor mal do que o que produzem as más leituras. Antes seria ainda pior, porque faria contaminada a mesma raiz da vida cristã. Nem diversamente se há de julgar dos escritos de certos católicos, homens, aliás, de não más intenções, porém faltos de estudos teológicos e embebidos de filosofia moderna, que procuram conciliar com a fé e fazê-la servir, como eles dizem, em proveito da mesma fé. O nome e a boa reputação dos autores faz com que tais livros sejam lidos sem o menor escrúpulo, e por isto mesmo se tornam asaz perigosos para pouco e pouco encaminharem ao modernismo. Querendo, veneráveis irmãos, dar-vos normas gerais em tão grave assunto, se em vossas dioceses circularem livros perniciosos, procurai energicamente proscrevê-los, condenando-os mesmo solenemente, se o julgardes oportuno. Conquanto esta sede apostólica procure por todos os meios proscrever tais publicações, tornou-se hoje tão avultado o seu número que não lhe bastariam forças para condená-las todas. Disto resulta, às vezes, que o remédio já chega tarde, porque a demora já facilitou a infiltração do mal.
Queremos, por conseguinte, que os bispos, pondo de parte todo o receio, repelindo a prudência da carne, desdenhando a grita dos maus, com suavidade perseverante, cumpram todos o que lhes cabe, lembrando-se de que a Constituição Apostólica Officiorum, Leão XIII escreveu: empenhem-se os ordinários, mesmo como delegados da sede apostólica, em proscrever e tirar das mãos dos fiéis os livros ou qualquer escritos nocivos, publicados ou divulgados nas suas dioceses. Com estas palavras, é verdade, concede-se um direito, mas, ao mesmo tempo, também se impõe um dever. Ninguém, contudo, julgue ter cumprido tal dever pelo fato de nos remeter um ou outro livro, deixando, entretanto, muitíssimos outros serem publicados e divulgados. Nem se julguem desobrigados disto, por terem ciência de que certo livro alcançou de outrem o imprimatur, porquanto tal concessão pode ser falsa, como também pode ter sido por descuido, por excesso de benignidade, ou por demasiada fé no autor. E este último caso pode muito facilmente dar-se nas ordens religiosas. Acresce também saber que, assim como todo e qualquer alimento não serve igualmente para todos, da mesma sorte um livro que pode ser inocente num lugar, já noutro, por certas circunstâncias, pode tornar-se nocivo. Se por conseguinte o bispo, depois de ouvir o parecer de pessoas prudentes, julgar que em sua diocese deve ser condenado algum desses livros, damos-lhe para isto ampla faculdade e até o oneramos com este dever. Desejamos, entretanto, que conservem as devidas atenções e talvez baste, num ou noutro caso, restringir ao clero essa proibição. E ainda mesmo, neste caso, os livreiros católicos estão obrigados a não dar à venda as publicações proibidas pelo bispo. E já que nos caiu sob a pena este assunto, atendam os bispos a que os livreiros, por avidez de lucro, não vendam livros perniciosos. O certo é que, nos catálogos de alguns deles, não poucas vezes se veem anunciados, e com bastante louvores, os livros dos modernistas. Se eles a isto se recusarem, não ponham dúvida os bispos em privá-los do título de livreiros católicos. Da mesma sorte, e por mais forte razão, se gozarem do título de episcopais. Mas, se tiverem o título de pontifícios, seja o caso deferido à Santa Sé. A todos finalmente lembramos o artigo 26 da citada Constituição Apostólica Officiorum. Todas as pessoas que tiverem obtido faculdade apostólica de ler e conservar livros proibidos não se acham, por este mesmo fato, autorizadas a ler livros ou jornais proscritos pelos ordinários locais, salvo se o indulto apostólico se achar expressamente declarada a licença de ler e conservar livros condenados por quem quer que seja. No entanto, não basta impedir a leitura ou a venda dos livros maus, cumpre outrosim impedir-lhes a impressão. Usem, pois, os bispos a maior severidade em conceder licença para impressão. E visto como é grande o número de livros, que, segundo a Constituição Officiorum, hão mister da autorização do ordinário, é costume em certas dioceses designar em número conveniente censores por ofício para o exame dos manuscritos. Louvamos, com efusão de ânimo, essa instituição de censura. E não só exortamos, mas mandamos que se estenda a todas as dioceses. Haja, portanto, em todas as cúrias episcopais, censores para a revisão dos escritos em via de publicação. Sejam estes escolhidos no clero secular e regular, homens idosos, sábios e prudentes, que ao aprovar ou reprovar uma doutrina, tomem um meio termo seguro. Terão eles o encargo de examinar tudo o que, segundo os artigos 41 e 42 da referida Constituição, precisar de licença para ser publicado. O censor dará o seu parecer por escrito. Se for favorável, o bispo permitirá a impressão com a palavra imprimatur, que deverá ser precedida do nihil obstat e do nome do censor. Também na Cúria Romana, como nas outras, serão estabelecidos censores de ofício.
Serão estes designados pelo mestre do Sagrado Palácio Apostólico, depois de consultar o cardeal vigário de Roma e obtido também o consentimento e aprovação do Sumo Pontífice. O mesmo determinará qual dos censores deverá examinar cada escrito. A licença de impressão será concedida pelo referido mestre, juntamente com o cardeal vigário ou o seu vice-gerente, antepondo-se, porém, como acima se disse, o nihil obstate e o nome do censor. Somente em circunstâncias extraordinárias e raríssimas, a prudente juízo do bispo poderá omitir-se a menção do censor. Nunca se dará ao conhecer ao autor o nome do censor, antes que este tenha dado seu juízo favorável, a fim de que o censor não venha sofrer vexames enquanto examinar os escritos ou depois que os tiver desaprovado. Nunca se escolham censores entre as ordens religiosas sem primeiro pedir secretamente o parecer ao superior provincial ou, se tratar de Roma, ao geral. Estes deverão, em consciência, dar atestado dos costumes, do saber, da integridade e das doutrinas do escolhido. Avisamos aos superiores religiosos do gravíssimo dever que têm de nunca permitir que algum de seus súditos publique alguma coisa sem a prévia autorização juntamente com a do ordinário. Declaramos, em último lugar, que o título de censor, com que alguém for honrado, nenhuma eficácia terá, nem jamais poderá ser aduzido para corroborar as suas opiniões particulares. Ditas estas coisas em geral, particularmente mandamos, a mais rigor, observância do que se prescreve nos artigos 42 da citada Constituição, Officiorum, a saber, é proibido aos sacerdotes seculares tomarem a direção de jornais e periódicos sem prévia autorização do ordinário. Será privado dessa licença quem, depois de ter recebido advertência, continuar a fazer mau uso dela. Como há certos sacerdotes que, com o nome de correspondentes ou colaboradores, escrevem nos jornais ou periódicos artigos infectos de modernismo, tomem providências os bispos para que tal não aconteça, e, acontecendo, advirtam-nos e proíbam-nos de escrever. Com toda a autoridade, mandamos que os superiores das ordens religiosas façam o mesmo. E se estes se mostrarem descuidados neste ponto, façam-no os bispos com autoridade delegada do Sumo Pontífice. Sempre que for possível, tenham os jornais e periódicos publicados pelos católicos um determinado censor. Será este obrigado à revisão de todas as folhas ou fascículos já impressos, e se encontrar alguma coisa perigosa, fará corrigi-la quanto antes. E se o censor tiver deixado passar alguma coisa, o bispo tem o direito de fazê-la corrigir. Já nos referimos acima aos congressos, reuniões públicas, em que os modernistas se aplicam à pública defesa e propaganda das suas opiniões. Salvo raríssimas exceções, de hora em diante, os bispos não permitirão mais os congressos de sacerdotes. Se em algum caso permitirem, será sob condição de não tratarem de assuntos de competência dos bispos ou da Santa Sé, de não fazerem propostas nem petições que envolvam usurpação de jurisdição, nem se faça menção alguma de tudo o que pareça modernismo, presbiterianismo ou laicismo. A essas reuniões, que devem ser autorizadas, cada uma em particular e por escrito, e na época oportuna, não poderá comparecer sacerdote algum de outra diocese, sem as cartas de recomendação do próprio bispo. Lembrem-se todos os sacerdotes do que, por estas gravíssimas palavras, Leão XIII recomendou, encíclica Nobilissima Gallorum, de 10 de fevereiro de 1884. Seja intangível para os sacerdotes a autoridade dos próprios bispos. Persuadem-se de que, se o ministério sacerdotal não se exercer debaixo da direção do bispo, não será santo, nem proveitoso, nem merecedor de respeito. Mas que aproveitariam, veneráveis irmãos, as nossas ordens e as nossas prescrições, se não fossem observadas como se deve com firmeza? Para o alcançarmos,
Pareceu-nos bem estender a todas as dioceses o que desde muitos anos os bispos da Úmbria, com tanta sabedoria, resolveram entre si. Atas do Congresso dos Bispos de Úmbria, novembro de 1849. Para extirpar, diziam eles, os erros já espalhados e impedir que se continue a sua difusão, ou que haja mestres de impiedade que perturbem os perniciosos efeitos produzidos por essa mesma difusão, seguindo o exemplo de São Carlos Borromeu, este sacro congresso determina que em cada diocese se institua um conselho de homens eméritos dos dois cléros, com a incumbência de ver se e de que modo os novos erros se dilatam e se propagam, e dar aviso disto ao bispo, para que de comum acordo se providencie para a extinção do mal logo que desponte, e não tenha tempo de espalhar-se com detrimento das almas, nem o que ainda seria pior, de se avigorar e crescer. Determinamos, pois, que em cada diocese se institua um semelhante conselho, que se denominará Conselho de Vigilância. Os membros do conselho serão escolhidos pelas normas já prescritas para os censores dos livros. Reunir-se-ão de 2 em 2 meses, em dia determinado, em presença do bispo. E as coisas tratadas ou resolvidas, guardem-nas os conselheiros em segredo inviolável. Serão estes os deveres dos membros do conselho. Investiguem com cuidado os vestígios do modernismo, tanto nos livros como no magistério, e com prudência, rapidez e eficácia, providencie, quando houver mister, pela preservação do clero e da mocidade. Combatam as novidades de palavras e lembrem-se dos avisos de Leão XIII, de janeiro de 1902. Nas publicações católicas não se poderia aprovar uma linguagem que, inspirando-se em perniciosas novidades, parecesse escarnecer da piedade dos fiéis e falasse de nova orientação da vida cristã, de novas direções da Igreja, de novas aspirações da alma moderna, de nova vocação do clero, de nova civilização cristã. Não se tolerem tais dislates, nem nos livros, nem nas cátedras. Não se descuidem dos livros em que se tratar de piedosas tradições de cada lugar, ou das sagradas relíquias. Não permitam que se ventilem tais questões em jornais ou em periódicos destinados a nutrir a piedade, nem com expressões que tenham ares de zombaria ou de desdém, nem com afirmações decisivas, particularmente, como quase sempre sucede, quando o que se afirma não passa as raias da probabilidade ou quando se baseia em opiniões e preconceitos. Acerca das sagradas relíquias, tomem-se as seguintes normas. Se os bispos, que são os únicos juízes nesta matéria, reconhecerem com certeza que uma relíquia é falsa, sem demora a subtrairão ao culto dos fiéis. Se por ocasião de perturbações civis ou por outro motivo, se tiverem extraviado os documentos de autenticidade de uma relíquia qualquer, não seja exposta à veneração do povo sem que primeiro tenha sido reconhecida pelo bispo. Só terá valor o argumento de prescrição ou de presunção fundada quando o culto for recomendável pela sua antiguidade, conforme o decreto da Congregação das Indulgências e das Sagradas Relíquias do ano de 1896. Expresso nesses termos. As antigas relíquias devem ser conservadas na veneração que tiverem até agora, salvo se em casos particulares se tiverem provas certas de que são falsas ou supositícias. Nos juízos a emitir acerca das pias tradições, tenha-se sempre diante dos olhos a suma prudência de que usa a Igreja nesta matéria, de não permitir que essas tradições sejam relatadas nos livros sem as determinadas precauções, e com a prévia declaração prescrita por Urbano VIII. E apesar disto, ainda não se segue que a Igreja tem o fato por verdadeiro, mas apenas não proíbe que se lhe dê crédito, uma vez que para isto não faltem argumentos humanos. Foi isto precisamente o que há 30 anos a Sagrada Congregação dos Rictos declarou, 2 de maio de 1877.
Essas aparições ou revelações não foram aprovadas nem condenadas pela Santa Sé. Foram apenas aceitas como merecedoras de piedosa crença, com fé puramente humana, em vista da tradição de que gozam, também confirmadas por testemunhas e documentos idôneos. Quem se apegar a esta regra, nada tem que temer. Com efeito, o culto de qualquer aparição, enquanto se baseia num fato e por isso se chama relativo, inclui sempre implicitamente a condição de veracidade do fato. O absoluto, porém, sempre se funda na verdade, porquanto se dirige às mesmas pessoas dos santos a quem se honra. Dá-se o mesmo com as relíquias. Recomendamos, por fim, ao Conselho de Vigilância, lance assídua e cuidadosamente as suas vistas sobre os institutos sociais e bem assim sobre os escritos relativos a questões sociais, a fim de que nem sequer aí se dê agasalho a livros de modernismo, mas se acatem às prescrições dos pontífices romanos. A fim de que as coisas aqui determinadas não fiquem esquecidas, queremos e mandamos que, passado um ano da publicação das presentes letras, e em seguida, depois de cada triênio, com exposição diligente e juramentada, os bispos informem a Santa Sé a respeito do que nestas mesmas letras se prescreve e das doutrinas que circulam no clero e particularmente nos seminários e outros institutos católicos, não excetuando nem sequer aqueles que estão isentos da autoridade do ordinário. Ordenamos a mesma coisa aos superiores gerais das ordens religiosas com relação aos seus súditos. Conclusão. Julgamos oportuno escrever-vos estas coisas, veneráveis irmãos, a bem da salvação de todos os fiéis. Por certo, os inimigos da Igreja hão de valer-se disto, para de novo repisarem a velha acusação com que procuram fazer-nos passar por inimigos da ciência e dos progressos da civilização. A fim de opormos um novo desmentido a tais acusações, que são desfeitas a cada página da história da Igreja, é nosso propósito conceder todo o auxílio e proteção a uma nova instituição, pela qual, sob o influxo da verdade católica, seja promovida toda sorte de ciências e erudições, com o concurso dos católicos mais insígnes no saber. Queira Deus secundar os nossos desígnios e auxiliarem-nos todos quantos têm verdadeiro amor à Igreja de Jesus Cristo. Entretanto, veneráveis irmãos, para vós, em cuja obra e zelo tanto confiamos, pedimos de coração a plenitude das luzes celestiais, a fim de que nesta época de tão grande perigo para as almas, devido aos erros que de toda parte se infiltram, descortineis o que deveis fazer e o excetueis com todo o ardor e fortaleza. Que vos assista com seu poder Jesus Cristo, autor e consumidor da fé. Que vos assista com seu socorro a Virgem Imaculada, destruidora de todas as heresias. E nós, como penhor da nossa afeição e como arras das divinas consolações no meio de vossos trabalhos, de coração vos damos a vós, ao vosso clero e ao vosso povo, a bênção apostólica. Dado em Roma, junto a São Pedro, no dia 8 de setembro de 1907, no 5º ano do nosso pontificado. Papa Pio X.